Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Saudamos a todos neste lugar, nos lares, onde a palavra de Deus estiver chegando juntamente com os nossos louvores, que a graça do Senhor chegue a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesta noite vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 18. Nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 19. Vamos trazer uma reflexão bíblica intitulada A Bíblia e os Filhos. Então nós vamos começar aqui a nossa meditação falando de um pai que queria ter filhos. Eu me refiro a Abraão. De Abraão procedem as três maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Este homem desejava profundamente ser pai. E este é o nosso tema para meditarmos nesta noite, nesse mês que dedicamos à família aqui na igreja. E disse o Senhor, versículo 17: ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Senhor, concede-nos a tua graça, a revelação e a unção do teu poderoso Espírito Santo, para que os mistérios deste livro se abram diante do nosso coração e que possamos tomar conhecimento de tua palavra, de tua vontade, de teus propósitos e de teus caminhos para as nossas vidas e para os nossos filhos por muitas gerações, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, o texto que lemos no capítulo 18 de Gênesis, Deus termina dizendo que sobre Abraão, o que acerca dele tem falado, o que o Senhor havia falado a respeito de Abraão. No capítulo 5, ou melhor, no capítulo 15, nós temos Abraão apresentando a Deus as suas queixas, porque ele não tinha filhos. Então vamos ler o que está escrito aqui no capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová,
que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Nós começamos então a reflexão desta noite com Abraão. Ele desejava ter um lar. E o lar é um lugar onde habitam pessoas, pais e filhos. O lugar de movimento. O lar é um lugar de treinamento. É um lugar de barulho. É um lugar de bênção. Na palavra de Deus, o lar é o lugar da transmissão da bênção do Senhor de uma geração para outra. Então, do ponto de vista da Bíblia, mais importante do que características genéticas, hereditárias a serem transferidas de pais para filhos, a bênção é algo mais importante que precisa ser transferida, mais importante do que bens, mais importante do que posição, do que terras, do que patrimônio, é a transmissão da vida, a transmissão da bênção do Senhor, é a transmissão de Cristo, de pais para filhos. Deus planejou desde o princípio que os que nascem biologicamente no lar dos filhos de Deus também devem nascer espiritualmente nestes mesmos lares. Precisam conhecer a Cristo, precisam de arrependimento, precisam de perdão de pecados, precisam entrar num relacionamento pessoal com Deus, já que o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, muito mais do que um sistema religioso complexo, é a simples relação de Deus com os seus filhos. E como os pais poderão introduzir os seus filhos neste relacionamento se eles não tiverem este relacionamento com Deus? Nós vemos que através dos nossos filhos nós estamos cumprindo o propósito de Deus expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, em que Deus ordena ao homem que ele criara que eles se multiplicassem e que eles enchessem a terra. Ora, de que maneira podemos obedecer este mandamento do Altíssimo
senão através dos filhos. Agora, inicialmente, nós precisamos saber certas coisas importantes a respeito de nossos filhos. O primeiro ponto que eu quero salientar é que nós não somos os criadores de nossos filhos. Deus o é. Segundo ponto, nós não somos donos de nossos filhos. Deus o é. Nós costumamos falar, os meus filhos, as minhas filhas. Todavia, devemos compreender que eles pertencem a Deus. Precisamos compreender também que o lar, do ponto de vista de Deus, é um lugar seguro, é um lugar acolhedor para que os nossos filhos cresçam, tanto para dentro quanto para fora. O que quer dizer, na minha maneira de me expressar aqui, crescimento para dentro? É crescimento da identidade dos nossos filhos, para que eles amadureçam de tal forma que saibam quem eles são, que propósito Deus tem para as suas vidas, e cresçam então também para fora no relacionamento com este mundo. Então, o lar cristão precisa ser este lugar acolhedor, este ambiente seguro, destituído de ameaças, para que os nossos filhos se desenvolvam diante da presença de Deus. Precisamos compreender também que os nossos filhos nos foram dados por Deus como heranças do Senhor, para que eles futuramente sejam dados a outros, de maneira que compreendemos que alegria e tristeza tocam-se na paternidade e na maternidade. Os nossos filhos não ficam permanentemente conosco. Um dia eles se casarão, eles seguirão o seu caminho, a sua profissão, a sua vocação. Então, há certas coisas que nós, pais, precisamos compreender, e que quando chegar o momento, nós estejamos preparados para abençoarmos o caminho dos nossos filhos, da mesma forma que nós os abençoamos quando eles chegaram ao nosso lar. Não podemos deixar de comentar a respeito do assunto que estamos tratando, que nós vivemos no nosso mundo e na cultura atual uma situação totalmente atípica. Há uma completa depravação da nossa cultura no que se refere aos propósitos da família cristã. Então, as crianças nascem e crescem nos dias de hoje em um ambiente hostil à relação de pais e filhos. Eles nascem num ambiente de cobiça, de egoísmo, de rebelião, de fome afetiva, e nesse ambiente hostil, eles não podem se desenvolver como Deus gostaria que eles se desenvolvessem.
Então surge a pergunta tão comum nos dias de hoje: ter filhos para quê? Devemos ter filhos ou não? Há muitos casais que estão optando nos nossos dias a não ter filhos para viverem em um mundo tão maligno, num ambiente tão hostil. Existe um clube crescendo em vários países do mundo chamado No Kidding. Quer dizer, um clube de pessoas sem filhos. Daí a expressão inglesa no kidding. Essas pessoas, olhando para o seu entorno cultural, elas concluíram que crianças não são um ganho, mas que são uma perda, um rombo no uso do tempo, um rombo nas finanças da família, como se poderia existir uma família sem filhos. Passaram a considerar os filhos mais como um acidente do que uma bênção. Então, para muitas pessoas hoje, crianças são a consequência natural de sexo sem proteção, um acidente a ser evitado. Essas pessoas compreendem que a paternidade e a maternidade requer do casal conhecimento, paciência, energia, tempo, dinheiro, valores. E tantas vezes os pais não julgam que têm isso a oferecer à criança. Passam a pensar que os filhos, ao invés de constituírem uma ponte entre o pai e a mãe, vão acabar constituindo um abismo. Por isso há um ditado no mundo de hoje de que quando os filhos chegam, o romance se acaba. Sem contar os problemas que nós encontramos hoje de filhos mandando nos pais, de filhos agredindo e às vezes até mesmo matando os seus pais. Consequência clara da falta de disciplina, da falta de treinamento, da falta de uma educação cristã. Então este é o pano de fundo do nosso mundo atual. Anos atrás eu li uma entrevista daquele muito conhecido médico brasileiro, Dr. Delamare, que escreveu um livro que nós, eu e a Iveta, usamos muito esse livro quando morávamos em São Paulo e tínhamos os nossos 2 filhos pequenos. E não tínhamos a mesma facilidade que temos no interior para procurar um pediatra. Então nós buscávamos todas as respostas que precisávamos no livro do Dr. Delamare. E numa entrevista que ele deu, a repórter perguntou: o senhor teria filhos nos dias de hoje? E a resposta dele foi: não, nos dias de hoje eu não teria filhos. Eu fiquei muito impressionado com a resposta dele, porque o livro dele ajuda milhares e milhares de pais por todo
o Brasil. Mas então, eu quero voltar com vocês da situação caótica do mundo em que vivemos, um mundo altamente hostil contra a família e contra as crianças. Eu quero voltar a Abraão para tentar responder a vocês biblicamente. Por que ter filhos? E nós vamos dar pelo menos 3 razões para isso, usando o exemplo da pessoa de Abraão. Primeira razão pela qual devemos ter filhos. Filhos são uma fonte de júbilo e de alegria. Abraão buscou a Deus por um filho. Ele estava profundamente descontente por não ter filhos. E quando chegou o seu primogênito, ele lhe deu o nome de Isaque, que quer dizer riso. Isaque foi um motivo de grande alegria, de grande júbilo na vida de Abraão. Então, filhos são uma fonte de alegria para os seus pais. A segunda razão que nós vamos encontrar na Bíblia é que os filhos são bênçãos do Senhor acrescentadas ao nosso lar. O Salmo 127, no seu versículo 3, diz que eles são heranças do Senhor e diz que o fruto do ventre é o seu galardão, a recompensa do Senhor. Então, filhos são bênçãos de Deus. Salmo 128, o Salmo 128, isso mesmo, no versículo 1, e daí em diante. Este Salmo 128 é considerado o Salmo da família. E o Espírito de Deus, que é o autor deste livro, ele apresenta a família cristã como um lugar de bênção. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua mesa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Deste salmo transpira a ideia de bênção, de prosperidade, de produtividade, de forma que, olhando para a Bíblia, os filhos não são perda, os filhos são ganho. Se você tem sido abençoado com filhos, você está no lucro, você não está no prejuízo. E agora vou citar para vocês uma terceira razão pela qual os filhos de Deus
devem ter filhos. Olhando para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28, esse texto tão importante, compreendemos que os filhos são de vital importância na estratégia de Deus para governar sobre todo o mundo. Isso jamais poderia ser construído em uma só geração. Nós precisamos de muitas gerações para isso. Isaías 51, versículo 8, diz assim: mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. E ainda no versículo 2 de Isaías 51, olhai para Abraão. Deus está falando com o seu povo, com Israel. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Aqui nós estamos vendo o cumprimento profético do que Deus falou com Abraão, no capítulo 15 do livro de Gênesis, em que ele estava se lamentando diante de Deus, apresentando a sua queixa por causa da falta de filhos. E Deus disse a Abraão: vem cá, Abraão, olhe para o céu, veja as estrelas, assim será a tua descendência. Amém? Glória a Deus. E Abraão, então, é o pai da fé, consequentemente, é o pai de todo aquele que crê. Bem, ao invés de perguntarmos por que devemos ter filhos, nós vamos trocar esta pergunta por uma outra pergunta. Como devemos educar os nossos filhos? E aqui eu volto com vocês ao texto inicial da nossa meditação, que está em Gênesis, capítulo 18, no versículo 19. Deus diz assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Os olhos eternos de Deus viram na vida de Abraão algo que nem ele mesmo havia visto, pois ainda não tinha filhos. Ele educou os seus filhos no caminho do Senhor. Nós vamos usar alguns versículos aqui que estão no livro de Provérbios, porque Provérbios é um livro que ele contém um estilo literário como de um pai falando com o filho. É um livro que contém muitos princípios importantes sobre a educação de filhos. No capítulo 29, no versículo 17, diz assim: corrige o teu filho
e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Amada igreja, ninguém tem prazer em corrigir, em disciplinar os seus filhos. Mas a Bíblia está dizendo que a disciplina dos filhos traz a eles a sabedoria. A sabedoria é fruto da disciplina. A Bíblia diz que sabedoria é apartar-se do mal. Sabedoria, ou melhor, é o temor do Senhor. E a inteligência, o apartar-se do mal. E a tese bíblica é que esta sabedoria, que é o temor do Senhor, que é o que diferencia um sábio de um insensato, um tolo. Então, esta sabedoria, ela é transferida para a vida da criança, através da disciplina, através da correção, que são instrumentos de uma boa educação cristã dentro do lar. Então, é a disciplina que vai levar a criança à sabedoria, à manifestação do amor. Amor e obediência na Bíblia andam de mãos dadas. O amor nada tem a ver com sentimentalismo, ele tem a ver mais com obediência. A ideia de respeito, tão ausente nos dias de hoje, está ligada à sabedoria que se adquire dentro do lar. Então, a Bíblia nos apresenta a ideia de que filhos que são disciplinados estão aprendendo sabedoria. Provérbios 23, versículo 15, diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração. Mas este mesmo livro de Provérbios diz que o filho insensato é tristeza para o seu pai. Olhando para o mundo que está ao nosso redor, nós não precisamos ir muito longe para compreender que crianças criadas sem disciplina, sem limites, causam grande dor ao coração de seus pais. Então a criança precisa ser educada dentro do lar. Aquilo que nós somos é um reflexo da educação que recebemos dentro dos nossos lares. Nós refletimos por todo lado o tipo de ensinamento que recebemos a partir do nosso lar. Então surge aqui mais uma pergunta importante. Se a educação, a disciplina, a correção, a imposição de limites claros, coerentes, consistentes para a criança dentro do lar, sendo que esses limites tenham o pai e a mãe como uma só carne no sistema educacional dos filhos, onde não há divisão.
Então isso vai produzir, como disse o livro de Provérbios, vai produzir descanso para os pais. Dará delícias à tua alma. Não é exatamente o que nós temos visto nos nossos dias. Então, nós temos que formular uma pergunta importante: como educar? Ora, meus irmãos, a Bíblia tem a resposta para isso. A Bíblia tem os princípios. A Bíblia não tem teorias a respeito da educação de filhos. A Bíblia tem princípios que nos são apresentados a respeito disso. Porque educação é um assunto controvertido. Se nós perguntarmos aos psicólogos, os psicólogos têm uma multiplicidade de diferentes métodos, muitas vezes métodos antagônicos entre si para a educação. Então, mais do que nunca, nós precisamos, para este fim tão importante, que é a educação dos nossos filhos, da qual um dia nós prestaremos contas diante de Deus. Então precisamos de um padrão absoluto para isso. E este padrão, então, é a Bíblia. Um texto muito importante que eu gostaria de citar sobre a educação encontra-se no livro de Hebreus, no Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 12. Nós faremos a leitura desse texto. A Bíblia, então, ensina claramente sobre correção, sobre disciplina, sobre a educação que nossos filhos precisam e que nós precisamos também. Porque só na medida em que nos deixamos educar por Deus, é que podemos educar corretamente os nossos filhos. Então, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, isto é, os pais terrenos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, é muito importante. O texto está nos ensinando que a disciplina, que é um instrumento central da educação cristã no lar, que a disciplina é uma expressão de amor. Então, qual seria o propósito da disciplina? Aqui o versículo 10, o finalzinho do versículo 10 de Hebreus 12, existe uma declaração muito importante. Deus nos disciplina a fim de que sejamos participantes de sua santidade, participantes de sua própria natureza. A santidade é um dos atributos mais lindos de Deus. A santidade é a própria beleza do Deus a quem servimos. E ele diz que ele nos disciplina a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, se nós não nos deixarmos corrigir por Deus, se não nos deixarmos disciplinar por Deus, seremos incapazes de educar os nossos próprios filhos. Então, se a nossa vida não está em ordem, provavelmente a vida dos nossos filhos não estará em ordem. Se nós somos disfuncionais, passaremos essa disfuncionalidade para os nossos filhos. Então vale dizer que como vão os pais, vão os filhos também. Porque a educação molda a criança, como a disciplina, a correção de Deus para conosco molda também a nossa vida. Assim como a educação cristã no lar é decisiva para o futuro, para o destino daquela criança. Então, por que razão devemos disciplinar? Aí pegamos no livro de Hebreus, capítulo 12, mostrando que Deus também corrige e disciplina os seus filhos. E o texto sagrado está nos dizendo claramente que Deus faz isso, ainda que às vezes implique em dor para os seus filhos. Mas a Bíblia está dizendo que Deus procede desta forma, porque Ele nos ama, porque nós somos filhos legítimos de Deus. Um dia cremos em Jesus Cristo, nascemos de Deus pela fé, abandonamos a nossa vida pecaminosa, recebemos o perdão de Deus e começamos uma nova vida. Deus passou um mata-borrão nos erros que nós havíamos cometido, e Ele nos deu uma vida limpa, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos deu uma segunda chance. Há tantas pessoas que dizem: se eu pudesse começar de novo, tudo seria diferente. Pois eu te digo nesta noite, comece de novo, hoje,
com Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e a tua casa. Este versículo encontra-se na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Está valendo agora para sua vida. Amém? Então, qual o propósito da disciplina? Número 1, transmitir amor aos filhos. Deus disciplina porque ama. Então, o primeiro propósito da disciplina é transmitir amor. Nós sabemos que certas características de uma pessoa, como as suas atitudes, o seu caráter, nós sabemos que estas características não são hereditárias. A criança desenvolve e do 1º ao 7º ano de vida é um período de vital importância na construção do caráter da criança. Desde tenra idade, o que será que você está mostrando para os seus filhos? Eu vou citar um exemplo aqui muito interessante. Um pesquisador austríaco, radicado nos Estados Unidos, chamado Konrad Lorenz, que foi laureado com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 73, ele fez uma descoberta genial. Ele descobriu um fenômeno que ele chamou de imprinting, traduzindo para o português, estampagem. O que é o imprinting que ele descobriu? Ele desenvolveu em uma incubadora, no seu laboratório, ovos de uma pata. E os outros ovos ele deixou no ninho da pata. E quando os patinhos eclodiram naqueles ovos, os que estavam com a pata, a primeira impressão visual que tiveram foi da pata. E os que nasceram na incubadora, quando eclodiram, a primeira impressão visual que tiveram foi de Konrad Lorenz, o pesquisador. E o mais interessante é que quando a pata entrou na lagoa, os patinhos que nasceram do ninho acompanharam a pata. Mas os patinhos que nasceram na incubadora, cuja primeira impressão visual que tiveram foi daquele pesquisador, estes patinhos da incubadora acompanhavam Konrad Lorenz, não acompanhavam a pata. Porque quando eles viram aquele homem, algo foi impresso em seus neurônios. E eles tiveram uma identificação de sua espécie, de quem de fato eles eram. É claro que eu não estou afirmando que isso acontece com a raça humana. Eu estou usando o exemplo do imprinting apenas para dizer que nos primeiros anos de vida, e até mesmo nos primeiros meses de vida de um filho, nós estamos, de certa forma, imprimindo em seus neurônios um sentido de identidade. Então, a formação do caráter não é hereditária. Não se trata de informações que estão nos genes, mas de informações
que serão impressas nos neurônios. É uma outra forma de informação. Então, nós precisamos estar conscientes de que um dos propósitos da disciplina no lar é transmitir amor aos filhos. Segundo, ensinar à criança o significado da obediência. Obediência e amor são duas coisas que na Bíblia andam de mãos dadas. A criança precisa aprender a reconhecer a autoridade dos pais, para depois aprender a reconhecer a autoridade do próprio Deus. Então isso não se aprende na escola, isso aprende-se dentro do lar. Sem disciplina, sem correção, a criança cresce com uma atitude de rebeldia contra a autoridade. Portanto, o primeiro recurso da educação cristã no lar, segundo o livro de Provérbios de Salomão, o primeiro recurso é a vara. A Bíblia usa a vara, a varinha de correção, como um símbolo da autoridade paterna sobre a criança. Então, a vara vai controlar o comportamento da criança. Posteriormente, o perdão, o afeto, vai formar o caráter da criança. Então, a varinha corrige o mau comportamento da criança. Mas a mesma mão que foi usada para corrigir é a mesma mão que será usada para transferir afeto, para transferir o perdão, para transferir a bênção. E isso, então, forma o caráter da criança. Eu sei que estou me pronunciando sobre um assunto extremamente polêmico. E eu sei que muitos que estão me ouvindo estão tendo esta palavra como negativa. Por quê? Porque a legislação dos países atuais, inclusive o Brasil, tirou a vara da correção das mãos dos pais. Da mesma forma que legalizaram o aborto, da mesma forma que legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, da mesma forma que estão tentando legalizar a pedofilia, o casamento entre irmãos, a poligamia e tantas outras coisas que, olhando para a Bíblia, nós interpretamos como a transgressão da lei divina. As nações estão legalizando todas essas coisas. Então, os legisladores arrancaram a vara da correção das mãos dos pais. Tiraram dos pais esta autoridade. Agora eu vou lhes dizer uma coisa muito séria. A correção no lar é uma expressão de amor. A criança que não é corrigida dentro do lar,
ela vai ser punida depois pela justiça do país. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz que todo homem deve estar sujeito a autoridades superiores. Os puritanos, os escritores puritanos, estabeleciam 4 níveis de governo. Número 1, autogoverno. As escolhas que nós fazemos, as nossas decisões, os hábitos que formamos, o tipo de expressão que damos às nossas emoções. Isto tem a ver com autogoverno, o governo de nós mesmos. Número 2, é o governo da família, o governo dos pais. E aqui então nós temos o símbolo da vara, o poder da vara para corrigir, para disciplinar, para educar. Nós não estamos dizendo que os pais devam espancar os filhos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais serão espancadores de crianças. Todavia, a Bíblia afirma claramente e usa esta figura da vara para a educação dentro do lar. O terceiro nível de governo é o governo da igreja, é o governo eclesiástico, pastores e presbíteros e anciãos da igreja. E aqui nós temos o poder das chaves. A chave é o símbolo da autoridade das autoridades eclesiásticas. E finalmente, o quarto nível de governo é o governo civil, em que nós temos os nossos governantes e magistrados. E aqui então usa-se o símbolo da espada, o poder da espada. Se a vara, a educação, a correção não ocorrer no lar, a criança, quando tornar-se um adulto, ou talvez um adolescente, vai estar sob o poder da espada. Se os pais não colocarem limites, os magistrados terão que colocar. Então, meus irmãos, a educação no lar é de fundamental importância. Agora eu quero fazer um parênteses aqui muito importante. Eu falei do conceito puritano dos 4 níveis de autoridade. Eu queria lembrá-los que somente Deus tem autoridade absoluta. Todas as demais autoridades são delegadas. Então Deus delegou autoridade aos pais. Estes terão que prestar contas a Deus sobre o que fizeram de seus filhos. Deus delegou autoridade aos pastores, aos presbíteros da igreja. Eles terão que prestar contas a Deus. Estas autoridades são relativas, elas não são absolutas. Os governadores terão que prestar contas a Deus. Então, toda autoridade delegada tem limites. E a palavra-chave para estas autoridades é a palavra responsabilidade.
somos responsáveis pela maneira como usamos a autoridade que recebemos de Deus. Então eu falo agora diretamente com os pais. Você recebeu autoridade, mas jamais você deve corrigir os seus filhos com ira, com violência. A disciplina bíblica no lar somente é possível através da oração, através do relacionamento intergeracional. E ouça-me com atenção, você que é pai, você que é mãe, ou que vai ser em breve. Quando a disciplina no lar é aplicada com responsabilidade, com amor, vai aproximar os filhos de Deus. Quando esta autoridade é aplicada de forma violenta, irresponsável, vai afastar os filhos de Deus. Existem gerações inteirinhas que se apartaram de Deus por causa da falta de responsabilidade dos seus pais com relação aos princípios da criação cristã no lar. E aqui, antes de encerrar, eu queria dar uma palavra àqueles pais que estão nos ouvindo nesta noite e, quem sabe, estão tristes com esta palavra. Quem sabe aqueles pais de filhos que foram de mal a pior nesta vida. Eu queria sugerir que você leia Jeremias 18, versículo 2 a 4. Certa vez Deus levou o profeta à casa do oleiro, para ver como que o oleiro trabalhava. E quando o vaso não estava bom, o oleiro então quebrava aquele vaso e levava novamente o barro para a roda e fazia um barro novo. Então, se as coisas andaram de mal a pior, quem sabe você não conhecia os princípios da Bíblia. Quem sabe você não amou como deveria ter amado os seus filhos. Quem sabe você não esteve presente na vida deles quando eles precisaram do seu pai e da sua mãe. Quem sabe naqueles momentos em que eles estavam dando trabalho porque estavam famintos de afeto, de amor, e você não foi capaz de interpretar os sinais que os seus filhos, ainda pequenos, estavam dando a você. Quem sabe se você falhou na sua responsabilidade como pai ou como mãe, você pode começar de novo nesta noite. Você pode fazer um voto com Deus. De tal forma você pode vigiar na presença de Deus pelos seus filhos, que você não venha deixar que os seus filhos entrem em uma noite sem abençoá-los antes. Deus quer ver esta atitude
de mudança em sua atitude para com os seus filhos, ainda que aparentemente, às vezes, o caso parece que está perdido, mas para Deus nunca um caso estará perdido. Se você disser que não há solução para o seu filho, para a sua filha, você está batendo a porta no rosto de Jesus Cristo, porque para Deus sempre haverá uma esperança. Se houver arrependimento, se houver amor, haverá esperança. Porque o propósito de Deus é trazer filhos ao mundo, filhos biológicos e filhos espirituais. Deus viu em Abraão, e eu quero então concluir voltando àquele homem que queria ser pai. E Deus viu no coração daquele homem que aqueles que haveriam de nascer biologicamente em sua tenda, nasceriam também espiritualmente em sua tenda. E desta forma, então, a palavra de Deus se cumpriria de geração em geração, com a transferência da bênção do Altíssimo de uma geração para outra. Então eu concluo lembrando-os que o lar cristão, muito mais do que uma casa, o lar cristão tem uma personalidade espiritual, e que é o lugar onde ocorre a transferência da bênção espiritual, da identidade de filhos de Deus. Isto vale mais do que o ouro, do que a prata. É disto que as famílias precisam nesses dias, em que há uma degradação completa dos valores relacionados à família. Cabe ao povo de Deus construir famílias que sejam completamente diferentes das famílias que os governos deste mundo estão querendo construir com legislações perversas e contrárias aos princípios eternos deste livro que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para os nossos corações, a palavra de Deus para as nossas famílias, para o coração de nossos filhos. Oremos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta noite viemos te pedir uma bênção especial de Tua Palavra e de Teu Espírito Santo sobre as famílias da Tua Igreja. Que chegue agora a Tua graça, este poder sobrenatural que vence o pecado, este poder sobrenatural com o qual o Senhor nos favorece. Que chegue ao coração de cada pai, ao coração de cada mãe, ao coração de cada filho, de cada filha, não importando a idade, desde aqueles de tenra idade até aqueles que já são homens e mulheres feitos. Chegue a Tua graça, o poder do amor, Senhor, o poder da Tua bênção pronunciada,
falada em oração pelos lábios dos pais, possa mudar a história, possa mudar o destino. Ó Deus, Tu és o oleiro, nós somos o barro. Senhor, faz das famílias da Tua igreja um vaso novo que contenha a Tua glória, o Teu propósito, Senhor. E nós abençoamos a Tua amada igreja, o Teu povo eleito, escolhido por Ti, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, no nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Grande abraço, igreja amada. Nos encontramos no próximo domingo para a celebração da Ceia do Senhor. Em nome de Jesus.